queridos e maravilhosos alunos, boa tarde, boa tarde. Tudo bem com vocês? Professor Giovanara, e hoje nós vamos dar continuidade à nossa disciplina, meus queridos, de legislação. Nós vamos dar aula da nossa disciplina de legislação, muito importante para vocês. O que nós vamos ver hoje, minha querida Nina? Vamos focar aqui. O que nós vamos ver hoje? Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre falência, certo? A legislação sobre falência e recuperação judicial da empresa. A gente vai falar um pouco deste assunto, inspirado na lei, tá? Kathleen Thomas, a gente vai ver um pouquinho disso, inspirado na lei. Então, a gente vai adentrar, como sempre falo para vocês, direito. Vocês têm que aprender um pouco, se interessar um pouco mais sobre direito. Ah, professor, eu não consigo decorar a questão do direito, eu não entendi o que é um direito constitucional, não entendi o que é um direito tributário, eu não consegui entender o que é um direito empresarial. E hoje, um assunto de suma importância é sobre recuperação judicial de uma empresa que está praticamente à beira da falência e ela precisa ter uma recuperação judicial. Então, vamos aqui, vamos focar, vamos ver o que é isso na prática. Primeira coisa que nós precisaríamos entender é a Lei 11.101 de 2005, certo? Essa lei, propriamente dita, ela vai, certo, disciplinar a recuperação judicial. Então, a recuperação, ela pode ser extrajudicial e a falência do empresário da sociedade empresária. Então, professor, eu quero saber tudo sobre uma empresa que está à beira da falência. Ela pode pedir uma recuperação judicial? Pode. Para quê? Qual o principal objetivo disso? É viabilizar a superação da situação de crise econômica do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora de empregos. Eu acho que é de interesse. Vocês acham que é algo de interesse do governo, propriamente dito, de uma empresa quebrar? Por exemplo, eu vou fechar as portas. Ou tanto o Estado vai deixar de arrecadar, lembra dos tributos que eu falei para vocês? O Estado deixa de arrecadar, seja de maneira direta ou indireta, seus tributos. Vai gerar problemas sociais, e também problema com fornecedores. Porque a empresa, ela tem uma função social. A empresa, ela tem uma função social. Então, tem um estímulo à atividade econômica, professor. O estímulo. Então, segundo a Lei 11.111 de 2005, no seu artigo 47, ele fala da recuperação judicial. Repito, Kathleen Thomas. Uma empresa, ela pode solicitar essa recuperação. Porque quando ela está na beira da falência, e lembrando que essa lei é enorme. Essa lei, ela não é simples. Ela tem muitos detalhes, ela é rica em detalhes. Se vocês quiserem ter interesse depois de dar uma lida sobre a lei que disciplina a recuperação judicial e extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, só bastam pesquisar a Lei 11.101 de 2005. Lembrando que ela tem várias alterações. Então, professor, o artigo 51 dessa Lei 11.101, professor, o que é que ela trabalha? Ela está instituída em quê? A exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômica. Por exemplo, gente, Kathleen, uma empresa, ela precisa mostrar suas demonstrações contábeis
dos 3 últimos exercícios sociais. Levantar, confeccionar. Ela precisa mostrar o seu balanço patrimonial, ela precisa mostrar a sua demonstração de resultados acumulados, ela precisa demonstrar, fazer a demonstração do resultado desde o último exercício social, relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção. Ela precisa trabalhar a relação nominal completa dos credores. Porque, Cat, quando uma empresa fecha as portas, a primeira coisa ela tem que pagar as suas dívidas. Ela precisa pagar as suas dívidas. E ela precisa pagar seus trabalhadores. Então a gente vai ver se realmente essa empresa ela tem como fazer uma recuperação. É possível fazer uma recuperação judicial, sim. Mas precisa de uma série de documentos. É o que eu falei para vocês na aula passada. Sobre cisão, fusão, incorporação. Ali é uma forma da empresa ela não sumir de vez, certo? Então as demonstrações contábeis, elas são importantes. É obrigação a empresa fazer uma relação completa dos credores. A obrigação de fazer ou de dar a indicação do endereço de cada um. A natureza, a classificação, o valor atualizado do crédito. Discriminando sua origem, o regime de perspectivas e vencimentos. A indicação de registro contábil de cada transação pendente. Gente, a gente precisa de uma série de documentos quando uma empresa ela resolve fechar suas portas. E o que é que nós estamos vendo desde o início aqui, Kathleen? Desde o início, pessoal aí de Francinópolis, Joca Marques, Lante Salles, Parnaíba, Queimada Nova, todos vocês que estão me ouvindo agora neste momento. Qual é a disciplina que a gente está vendo? Gente, nós estamos vendo legislação trabalhista, tributária e empresarial. Aí o que é que eu resolvi? Eu não resolvi misturar o assunto de trabalhista, tributário e empresarial ao mesmo tempo. Eu resolvi trabalhar apenas a legislação empresarial nesses primeiros momentos. Eu acho que até a próxima semana a gente vê legislação empresarial. Já na semana que vem, depois da próxima semana, a gente vai trabalhar, outros assuntos, principalmente o trabalhista. Aí depois vem o tributário. A gente vai encerrar, se não me engano, com o tributário. Então, eu resolvi trabalhar. Aqui são 3 matérias em uma. E outra, Kathleen, ou todos que estão me ouvindo, aqui é o básico do básico. Aqui é o básico do básico. Aqui não é uma disciplina aprofundada. Por isso que eu peço para vocês, como técnicos, futuros técnicos em finanças, vocês precisam saber por quê, professor? Porque se uma empresa tiver a falência, vocês vão fazer um processo de auditoria, algo do tipo, se tiver a falência, vocês já sabem. Vocês já sabem que aquela empresa está falindo. Entendeu? Ela está falindo e que se ela está tendo a falência, essa empresa acabou falindo, beleza. Vocês vão ver se ela tem como, financeiramente, como se recuperar. Ou aí vocês entram e pedem recuperação judicial, ou pedem falência. É um dos dois. Ah, professor, eu posso pedir falência ou uma recuperação judicial. Exatamente. Porque recuperação judicial não é falência, é tentar me recuperar. Dá um tempo. Que amanhã vocês vão ver um processo de 2 anos, 1 ano. Vocês vão ver direitinho o que eu estou colocando aqui para vocês. Então, gente, continuação. Em relação integral dos empregados, que conste respectivas funções. Eu preciso desse relatório. Você, como técnico em finanças, vocês precisam pedir um relatório. A relação dos empregados, que conste respectivas funções, salários, indenizações, outras parcelas que têm direito correspondente ao mês de competência, a discriminação dos valores pendentes do pagamento, a certidão de regularidade do devedor, o registro público da empresa, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeações dos atuais administradores,
a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores devedor, os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive dos fundos de investimento ou aplicações financeiras, emitido pelas respectivas instituições. Certidões dos cartórios de protesto situados na comarca do domicílio ou na sede do devedor ou daqueles onde possui a filial. Então, meus amados alunos, nós temos situações, N situações, que podem ser, é algo obrigatório dentro da empresa, é algo obrigatório. Então, conseguiram compreender? Entender este assunto de maneira... Ketley, está conseguindo compreender qual a importância disso? Para você conseguir compreender? Está conseguindo entender este assunto, Ketley? Já pegou algum material? Hein, meus queridos? Deu para entender? Então, meus queridos, são pontos cruciais. São pontos cruciais dentro destas instituições que nós precisamos, né? Nós precisamos. São situados. Então, professor, a relação também subscrita pelo devedor de todas as ações judiciais, que este figure com parte, inclusive de natureza trabalhista, com estimativa dos respectivos valores. Por exemplo, documentos de escrituração contábeis, demais relatórios auxiliares na forma ou no suporte previsto em lei, permanecerão à disposição do juízo, do administrador, mediante autorização judicial de qualquer interessado. Com relação à exigência prevista no inciso 2 do caput deste artigo, presta atenção, as micros e empresas de pequeno porte poderão apresentar livros de escrituração. Eu não sei se vocês estão pagando contabilidade, mas existe negócio de escrituração contábil, certo? Mereço uns tapas, professor, não estava prestando atenção. Ô, Ketley, esse assunto vou garantir para você, com toda certeza, este assunto é muito, muito complexo. Eu garanto para você. Se a gente perder uma atençãozinha, para a gente entender depois, é mais complicado, certo? Porque a gente acaba não tendo tanto aprendizado como gostaria, certo? Então, eu digo e repito para você, é complicado. Mas tudo bem, eu tenho certeza que você vai recuperar depois. Certo? Este assunto, porque esse assunto ele precisa ser recuperado. Tá bom? Esse assunto. Fala mais perto do microfone para ficar mais nítida a voz, por favor. Pronto, tá me ouvindo melhor agora, Ketley? Tranquilo? E agora, Ketley, tá me ouvindo? Então tá aí, Ketley, ó. Este assunto, primeira coisa para você não ficar perdida. Lei 11.101. Tá? Você não vai ficar perdida. A primeira coisa que você tem que lembrar. Eu vou abrir essa lei. Vou dar uma lida nela. Primeira coisa que vocês precisam fazer. Depois que vocês dão uma lida nela, vocês vão precisar achar que eu estou lendo. Explicando para vocês, ó. Então, professor, o plano de recuperação será apresentado pelo devedor em juízo no prazo improrrogável de 60 dias da publicação da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial. Eu vou entrar na justiça e dizer para a justiça, ó, justiça, eu quero
ter minha recuperação judicial. Eu não quero fechar minhas portas. Eu não quero falir. Aí, o que o juiz diz? Diz assim, olha, em 60 dias, você tem que ter um plano de recuperação, até 60 dias. Passou disso, você vai ter uma pena de convocação em falência, ou seja, passou disso, Cátia, você vai fechar as portas, já faliu. O juiz disse, de acordo com o artigo 53, se você não apresentar um plano de recuperação, é melhor fechar as portas. Aconteceu empresas tentarem fazer um plano de recuperação e não conseguirem. Por isso que uma empresa ela tem que fazer uma demonstração de viabilidade econômica. Um laudo, que é o que vocês vão fazer. Olha aí, meus técnicos. O laudo econômico financeiro. Vocês vão junto com o contador, demonstração de sua viabilidade econômica. Vocês estão conseguindo compreender? Você, como técnica, você vai fazer isso. Caraca, professor, eu não sabia que essa era a minha função. Essa é a sua função. Essa é a sua função. Certo? Essa é a sua função. Então, meus amados alunos, sua função é essa. Você tem que fazer isso. Ah, professor, eu não sabia. Eu não sabia que era assim. Então, meus queridos alunos, nós não podemos esquecer a importância de vocês, futuros técnicos, para as empresas. Então, a gente não pode esquecer. De uma maneira bem simples. Certo? De uma maneira bem simples. Então, meus amados, o artigo 55, qualquer credor poderá manifestar ao juiz a sua objeção ao plano de recuperação judicial no prazo de 30 dias. Qualquer credor. Quem é credor? É as pessoas que aquela empresa está devendo. O credor ele pode chegar e manifestar ao juiz a sua objeção do plano de recuperação. Dizer assim, olha, quero participar disso. Então, havendo a objeção de qualquer credor, o plano de recuperação judicial, o juiz convocará uma assembleia geral para deliberar o plano de recuperação. Ou seja, gente, as pessoas que essa empresa está devendo precisam participar de quê? De uma assembleia geral. Quem são esses credores? Tem uns funcionários, tem um fornecedor, tem um governo, alguém que ele está devendo. É a parte interessada em receber seu dinheiro. Seu dinheiro. Entendeu, meus queridos? Deu para entender e compreender? Então, meus amados alunos, a gente precisa disso. A gente precisa dessa questão, desse recebimento, desse dinheiro. Então, tudo é em juízo. Ah, professor, não é boca a boca. Não, meus queridos. É juízo. Certo? Tudo é no questão do juízo. Na lei. Questão da lei. Deu para entender? Ou não? De maneira simples. Tranquilo? Então, gente, a perícia prévia contábil. Neste momento, a perícia prévia, precisa haver uma perícia, professor. O que é isso? Uma verificação
ver se você tem uma viabilidade econômica financeira. Eu não quero saber da viabilidade da empresa, eu quero saber da inviabilidade. A perícia ele serve isso. É o conceito negativo, fácil de constatar. Tanto que determinamos um prazo de 5 dias. O perito é nomeado para fazer duas coisas: a conferência da documentação, se está completa, se reflete a realidade da empresa e se a empresa ainda funciona. Porque às vezes você vai conferir e não há estoque nenhum, não há cliente nenhum. Por isso que as perícias são feitas de surpresa. O perito chega na empresa sem avisar. É para constatar a real situação. Nós já nos deparamos até em caso de fraude. Se não existisse a perícia, teria sido aceitos e prejudicado muitas pessoas. Segundo o depoimento de Daniel, um perito, que quando ele pediu a recuperação judicial, na primeira vara de falências e recuperações judiciais na Comarca de São Paulo, sobre o juiz Daniel Carne Costa, ele disse que a pré-perícia é importante quando alguma empresa pede uma recuperação judicial. Evitar jogar nas costas da sociedade e dos credores o peso de um processo de recuperação nani morto, que não tem a menor condição de prosperar. O que é uma recuperação nani morto? O cara, para fugir das suas obrigações, dá tempo de fugir para não pagar seus débitos, ele pede recuperação. Aí a empresa não tem uma mínima chance de se recuperar. Aí, o que o juiz faz? O juiz da vara de falências e recuperações judiciais. Ele pede um perito autônomo, um perito externo. Chega de surpresa. Aí, esse perito chega lá na empresa, não tem nada, não tem cliente, não tem mais estoque, não tem mais nada. Ele vai ver, ele vai conferir toda a documentação. Se a empresa realmente tem inviabilidade. Se ela tiver uma perícia prévia, isso aí, gente, pode fechar as portas. Pode fechar as portas dessa empresa. É um exemplo muito interessante. Então, gente, como funciona a morte de uma empresa? A falência, gente, quando se essa empresa não conseguir se recuperar, a falência é a consequência de um processo de concordata. É um processo de concordata. Como assim? O que é concordata? Recuperação judicial. Que não deu certo. Ah, professor, então, antes de eu fechar as portas de uma empresa, eu preciso fazer um documento, um processo de concordata, que é recuperação judicial. Sim, eu preciso entrar com um processo de recuperação judicial. Se não deu certo, fecho. Então, eu vou tentar renegociar as dívidas, trabalhando quase que exclusivamente para pagá-las. Não possível quitar o débito. Não foi possível. É algo triste, indesejável. A falência funciona como um mecanismo de proteção para o comércio, para o crédito. Isso porque uma empresa fechada, a empresa falida, vai parar de acumular dívidas. Então tá aí um documento. Certidão falimitar. Primeiro ofício de distribuição. Peguei um exemplo da internet do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Diz assim: certifica-se que haver sido verbalmente pedido, conforme a pesquisa realizada no sistema, onde foi lançada a distribuição de ofício, meu cargo, sessão civil, período de 5 dias, 5 anos até presente data. A gestão, a business, consultoria e gestão de negócio, de CNPJ, tal, falência, concordata, recuperação judicial, anexando o pedido de homologação judicial. Vocês estão observando que é tudo, Nina, mesmo com sono, é tudo
regulamentado por lei? É tudo regulamentado por lei? Ah, professor, pois eu pensei que era jogado as traças. Então, conseguiram compreender? Então, meus amados alunos, nós estamos mostrando aqui para vocês tanto que é complexo. Tanto que é complexo. As situações. É complexo. Muito complexo. Cada situação dessa não é fácil. É chato, é demorado. Então, comecem a pensar que seria essa questão de falência. Então, falência, abrir falência é a empresa que tem todo o seu patrimônio apreendido com o objetivo de pagar os débitos que ficarem abertos por meio de uma execução coletiva universal, da qual todos os credores participam. Todos. Todos os credores participam. Quem eu estou devendo? Fornecedor, governo, funcionários, representado através de seus sindicatos. Então, você consegue enxergar. Então, ordem de preferência para pagamento da dívida, como já foi falado. As trabalhistas, que é limitada a 150 salários mínimos por credor e decorrente de acidente de trabalho. Créditos, com garantia real até o limite do valor do bem gravado. Impostos não pagos, mal executado, multas tributárias. Débitos, com privilégio especial. Créditos quirográficos, ou seja, sem nenhuma garantia de recebimento. Multas contratuais e as penas por infrações de leis penais administrativas. Créditos subordinados, que pode ser previsto em lei, em contrato ou que pertence aos sócios administradores da empresa, que não venha ou tenha vínculo emprecatício. Então, veja os pontos cruciais quando se uma empresa ela decreta falência. Por isso, quando uma empresa ela decreta falência, meus amados alunos, a gente tem que ter esse conhecimento desta lei. Lei de falências. Lei da falência, que é a Lei 11.101. Sono também, minha querida. Entenda aí como é o sono. Então, gente, se você entender como funciona a lei de recuperação de empresas de falência, vocês vão conseguir entender. Quando ela foi, é uma norma básica sobre a recuperação judicial, recuperação extrajudicial e falência dos empresários. De modo geral, gente, representa uma etapa de evolução do regime jurídico. Quando eu quero decretar falência. O devedor prepara e negocia um plano de recuperação que precisa ser aprovado pela maioria dos credores. Então, preciso ver os diversos instrumentos que pode ser utilizado. Deve ser decretada a falência da empresa cuja recuperação é inviável. A falência, em grosso modo, gente, é um procedimento de liquidação, tá? A empresa, ela some. Certo? Ela some dos seus olhos. O que muda? Só que as leis, por exemplo, agora, houve uma alteração da lei, certo? A lei 14.112 de 2020, ela alterou a lei de falências, de recuperação judicial e falência. Ela acabou mudando bastante coisa da lei, certo? Então, o plano de recuperação judicial, gente, deve ser deliberado por uma assembleia de credores. Quem é esses credores, professor?
Por exemplo, os credores são os trabalhistas, quem tem que estar. São quem tem hipoteca, penhor, microempresas de pequeno porte. Todos. Então, permite os credores apresentar um plano alternativo. Entendeu? Com essa introdução, permite que cada devedor seja caso o devedor seja rejeitado ou o devedor tenha deixado de apresentar um prazo na realização da assembleia, o credor não tem direito a falar nada, se ele não apresentar argumentações. Então, gente, o credor não é um acionista ou um parceiro do devedor. Ele só não aceitou de maneira voluntária a submissão do crédito. Caso ele não quis receber. Não, é muito pouco, eu quero receber tanto. Pelos prejuízos que eu tive. Entendeu? Então, gente, é regulamentado, essas leis são regulamentadas, por exemplo, a lei 14.112, ele fez a obtenção de crédito novo pelo devedor. Entendeu? Do ponto de vista tributário, algumas alterações foram significativas. Certo? Foram significativas. Muito significativas. Por exemplo, o artigo 50 passou a prever receitas originárias dos descontos do Programa de Integração Social, PIS, Programação de Formação do Patrimônio, PASEP, contribuição de financiamento da Seguridade Social. Quando você estiver devendo esse tipo de programa, você pode pagar os prejuízos acumulados de um limite de 30%. Se você estiver falindo, uma empresa que estiver com problema, certo? Você pode pedir abatimento. Então, a nova lei de falência, gente, buscou de maneira mais ampla e fácil melhorar a questão da recuperação judicial. Tentar melhorar a recuperação judicial. Mas que tipo de empresas são essas, professor? Quais esses tipos de empresas? Aí por isso que vocês precisam saber esse tipo de empresa. Existe a personalização e o conceito da sociedade empresária. Existe pessoa, que é o ente, que é a ordem jurídica. Pessoa jurídica, que eu já expliquei. Pessoa natural. Personalidade jurídica. Sociedade empresária. São totalmente coisas diferentes. Sociedade não personificada e personificada. Não personificada. Não goza de personalidade jurídica. Não se inscreve em nenhum órgão. Isso é uma empresa não tem personalidade. Personificadas são as que constituem por documentos escritos no registro público de empresas mercantis. O que é isso, professor? Toda prefeitura tem uma junta comercial. Aí eu vou me registrar. Então eu vou me registrar onde? Numa junta comercial. Para tu poder exercer. Exercer o quê, professor? Seu papel de empresa. Ser reconhecida, poder fazer empréstimos. E temos a sociedade simples e sociedade empresária. Sociedade simples desenvolve atividade econômica, mas não desenvolve objeto próprio de sociedade empresária. Já uma sociedade empresária exerce atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens, segundo o Código de Direito Civil. Artigo 966, 967. Leiam os artigos. Não adianta eu, como professor de vocês, ficarem aqui falando, e vocês não fazer a leitura. Professor, então a diferença entre elas? Pois não existe mais objeto social, ambos realizam atividade econômica. O que diferencia é a estrutura, é a funcionalidade, é o modo de atuação. Sociedade simples pura. Sociedade simples limitada. Nós temos sociedade simples pura, quando a sociedade formada não adota nenhum tipo de societário. Sociedade simples não pura, quando a sociedade simples adota um dos tipos societários.
e etc. Então, nós temos essa questão. Aí eu coloquei o mapa mental, que eu coloquei na aula passada, disse que ia revisar aqui com vocês. O que seria uma sociedade empresária e o que seria uma sociedade simples. Se você observar pela foto, a sociedade simples, ela não tem uma atividade complexa. Ela não sujeita a regra de falência. Ela não se sujeita. Basta ir no cartório e se registrar como uma empresa pequenininha. Antigamente a sociedade era dividida por objeto social. Ou seja, comércio na junta comercial e prestação de serviço em cartório. Se eu for prestar serviço, eu vou me registrar em cartório. Se eu for vender produtos, eu vou me registrar na junta comercial. Hoje, não existe mais isso. Mas antigamente era isso. As características, elas envolvem isso. Tá? Então, a sociedade empresária, por natureza e por equiparação. Por natureza, são sociedades que são empresas. São empresários por força de lei. Por equiparação, professor, são sociedades que a lei as equipara em razão do objeto. Atividade rural. Eu sou produtor rural, eu planto vários produtos. Mas eu nunca me registrei como empresário. Eu posso? Pode. Aí você vai se tornar empresário, não é um produtor rural. Sociedade de pessoas e de capitais, professor. Capitais são sociedades que admitem a transmissibilidade dos direitos. Sociedade de pessoas, sociedade simples, em nome coletivo. Sociedade mista, sociedade comodita, simples, ou por ações. Sociedade capital, ou conhecida como anônima. Sociedade limitada. Tá vendo tanto? O que quer dizer sociedade anônima e sociedade limitada? A diferença de uma empresa SA é porque uma é regida por um estatuto e a outra é regida por um contrato. Outra, eu vendo ações, que são ações iguais, e outra é a cotas. Não existe solidariedade em relação ao capital social. Já uma sociedade limitada, o sócio responde de maneira solidária, pelo que falta para integralizar o capital social. Podem emitir valores imobiliários. Aqui não pode. O que é isso, professor? Bolsa de valores. Comprar ações. Ketley ganhou 1 milhão. Quer comprar ações? Ela pode? Comprar ações de uma sociedade limitada? Não pode, porque a sociedade limitada não vende ações. Sociedade dependente de autorização, professor. Alguma sociedade, em razão de sua atividade ou origem, subordinam-se à obtenção de autorização. Tem prazo de até 12 meses contato com a publicação. Sociedade nacional e estrangeira, professor. Artigo 1126. É nacional a sociedade organizada, de conformidade com a lei brasileira, que tem um país e sede em sua administração. Artigo 1134 do Código Civil. A sociedade estrangeira, qualquer que seja seu objeto, não pode, sem autorização do poder executivo, funcionar no país. Ah, professor, quer dizer que tiver uma empresa lá dos Estados Unidos que queira vir se instalar aqui no Brasil, ela só pode chegar, comprar o terreno e se instalar? Não. Ela precisa de autorização. Ela precisa de autorização. A sociedade estrangeira, para funcionar aqui, com o nome que tiver em seu país de origem, podendo acrescentar Brasil para o Brasil. Ela precisa de autorização. Ela não pode só chegar aqui e se instalar. Sociedade de capital fixo ou variável. Capital social é o valor previsto em contrato ou estatuto. Capital fixos é regra entre a sociedade. E variável, sociedade composta por um número mínimo de sócios. Sociedade coligada e não coligada, professor. Não coligadas são sociedades constituídas apenas por pessoas naturais.
Coligadas são sociedades cujo capital ou parte pertence a outra sociedade. E controlada, professor, é controlada diretamente quando a outra sociedade possui a maioria dos votos. Isso quando se quer definir, Kathleen, que quer se definir uma empresa de capital aberto, quer aumentar seus investimentos, quer aumentar as suas dívidas ou alguma coisa do tipo, ou diminuí-la, quer aumentar o seu ativo, o seu passivo, dessas questões. Sociedade coligada e não coligada. Filiada é a sociedade cujo capital, na ordem de 10% ou mais, pertence a outra sociedade. E, por último, simples participação. O que eu preciso entender, professor? O Código de Direito Civil. Então, veja aí o Código Civil. Consideram-se coligadas a sociedade que, em suas relações de capital, são controladas, filiadas ou de simples participação na forma dos artigos seguintes. Então, tem o artigo 1098, artigo 243, artigo 1099 e assim por diante, segundo o livro do professor André Luiz Santa Cruz Ramos. Tá aí, o direito empresarial, gente, ele tem essa autonomia, ela tem essa desconsideração da personalidade jurídica. E vou deixar algumas questões para vocês responderem. Amanhã, exatamente amanhã, eu vou trazer o gabarito destas questões, estas duas, para que no início da nossa aula a gente já possa praticar essas questões, tá? Para o início da nossa aula. Tranquilo, meus queridos alunos? Então, estudem, façam leituras sobre o Código de Direito Civil. É de suma importância, é um assunto que não é fácil de entendimento, gente. Direito não é fácil. Precisa de leitura, você sentar na cadeira e ler. Ler, assistir vídeos, rabiscar. Deu para entender, Kathleen? Então, não é fácil. Essa disciplina legislação empresarial, ela não é fácil. Tranquilo, meus amores? Então, um beijo do professor e até amanhã. Fica com Deus. Tchau, tchau.